Renata vai em busca de Lucrécia na plantação e comenta sobre o casamento de Juliano e Lorena. Lucrécia se mostra surpresa com o fato de Renata já estar ciente disso e pergunta se ela recebeu um convite. Renata responde que não, mas que viu os noivos e notou que estão apaixonados. Lucrécia a pressiona para saber onde Renata os viu, mas ela retrocede e afirma que estava apenas brincando. Juliano fica surpreso quando Josué atende sua ligação na casa dos pais e fica feliz com sua volta. Josué conta a situação de Rodolfo, mas não sabe o que aconteceu com ele. Lorena se sente desconfortável em ficar em casa após a morte de Ernesto e pede para se hospedar no apartamento de Juliano, mas ele avisa que vai viajar para São Pedro porque seu pai não está bem. Lorena pede que ele não a deixe sozinha, mas Juliano mantém sua decisão de partir por alguns dias. Lorena sai irritada. Delfina afirma a Lucrécia que Renata mentiu ao dizer que viu Juliano e a noiva, movida por ressentimento em relação a Carmelo. Lucrécia comenta que Teresa está pensando na possibilidade de Juliano e Lorena adiarem o casamento devido à morte de Ernesto, mas Delfina aconselha não criar expectativas. Rosário obriga a Branquinha a revelar tudo o que aconteceu entre ela e Carmelo. Branca confessa que engravidou de Carmelo, mas perdeu o bebê em um acidente. Rosário ameaça expulsar Branca de sua casa e de seu emprego se ela mencionar isso para Lucrécia. Carmelo pede a Ordorica que agilize a venda da casa de Rio Branco e sugere que Rosário pense que ele e Renata têm um caso. O advogado se recusa a ajudá-lo com Renata, explicando que tem um relacionamento com uma mulher importante em sua vida. Rodolfo se nega a dar explicações a Josué. Ao receber a visita de Paulino, Rodolfo confidencia ao amigo que Justina o traiu novamente. Lorena comenta com Matilde que com a morte de seu pai, Juliano parece estar se desvinculando de seus compromissos e planeja partir. Matilde aconselha a sua sobrinha a ser mais compreensiva com Juliano e Lorena decide viajar com o noivo para evitar que ele se encontre com Lucrécia. Matilde tranquiliza Lorena e a convence a não perseguir Juliano, afirmando que ele a ama. Branquinha mostra a Lucrécia um e-mail informando que o acordo para a compra da colheita de maçãs continua válido, mesmo após a morte de Ernesto, mas o e-mail não está assinado. Lucrécia fica desconfiada. Josué confessa a Paulino sua surpresa pelo reatamento da amizade entre ele e seu pai. Paulino acredita que nunca deixaram de ser amigos e elogia Josué, expressando sua convicção de que ele será um bom sacerdote. Ao sair, Paulino se depara com Justina. Josué conta para a mãe que Juliano já está ciente do que está acontecendo com Rodolfo. Justina repreende Josué por ter compartilhado essa informação, afirmando que mesmo que ele use uma batina, não permitirá que ele jogue na cara seus erros. Josué pede desculpas e diz que não era sua intenção. Matilde aconselha Juliano a não se despedir de Lorena para evitar piorar a situação entre eles, prometendo que falará com sua sobrinha para que ela compreenda melhor a situação. Assim que Juliano vira as costas, Matilde, por telefone, dá instruções a Miguel. Lucrécia pede a Manuel que pergunte a Juliano quem ficou responsável pela compra das maçãs após a morte de Ernesto, mas ele se recusa a ser um intermediário e sugere que ela ligue diretamente para Juliano, deixando Lucrécia irritada. Renata ouve quando uma das secretárias informa a Ordorica que uma senhora ligou, mas não deixou seu nome. Assim que chega ao quarto para ver como está o marido, Justina leva uma bofetada de Rodolfo, que exige saber com quem ela está o enganando desta vez, alegando que a viu saindo de carro com outro homem. Justina nega as acusações, afirmando que esteve em casa o tempo todo, mas Rodolfo está cansado de suas mentiras.
Renata ouve uma conversa no escritório e descobre que Carmelo colocou a casa de Rio Branco à venda. Rosário pede explicações a Carmelo por ter escondido que Branca engravidou. Carmelo admite ter saído com Branca, mas nega que ela tenha ficado grávida. Rosário alerta sobre as consequências se Lucrécia descobrir, e Carmelo expressa sua frustração por sempre ouvi-la dizer que Lucrécia o deixará. Rosário reclama que Carmelo não se esforça o suficiente para melhorar seu relacionamento com Lucrécia. Ele garante que a relação deles está melhor do que nunca e comunica que vão sair para comemorar 3 anos de casados. Rosário se queixa de Carmelo ter cobrado a dívida de Paulino e ele explica que fez isso devido a sérios problemas financeiros. Renata se enfurece por Carmelo não atender suas chamadas. Lucrécia pensa em prevenir Paulino sobre a possibilidade de Juliano assumir os negócios de Ernesto. Delfina aconselha a deixar a situação se resolver por si só, pois Juliano pode não ter envolvimento nisso. Ela alerta que Rosário é capaz de sabotar a plantação só para evitar negócios com Juliano. Carmelo diz a Rosário que seu patrimônio está quase totalmente investido em outros negócios e no momento não consegue pagar a hipoteca. Ele também lembra que isso afeta Rosário, já que se perder as terras, elas irão parar nas mãos de outra pessoa. Josué expressa seu desagrado ao padre Matias por ter compartilhado com Paulino o que aconteceu com Rodolfo, mas Matias argumenta que Paulino e Rodolfo são amigos e aconselha Josué a não guardar ressentimentos. Josué afirma que conhece suas obrigações como ministro da igreja e que está determinado a ser um bom sacerdote. Matias explica que ele pode expressar suas opiniões sem se exaltar e lembra Josué de que ele não é a pessoa a quem deve demonstrar sua verdadeira vocação. Josué se desculpa, mencionando que o assunto de seu pai o deixa muito emotivo. Ordorica propõe casamento a Justina, mas ela decide terminar o relacionamento com ele. Lucrécia concorda em sair com Carmelo e Teresa critica seu irmão por pressionar Lucrécia a fazer coisas contra sua vontade. Enquanto Josué e Justina se preocupam com o paradeiro de Rodolfo, ele perambula pelas ruas. Carmelo faz questão de chegar de mãos dadas com Lucrécia a um restaurante para que todos vejam que eles são um casal. No restaurante, Carmelo lembra Lucrécia de que estão comemorando 3 anos de casados e tenta segurar sua mão, mas Lucrécia se esquiva. No mesmo instante, Renata insiste em ligar para seu amante, mas ele não atende. Carmelo exige que Lucrécia lhe dê um beijo em público, mas ela se recusa e deixa o restaurante. Carmelo vai atrás de Lucrécia, mas é impedido de sair para pagar a conta. Lorena repreende Matilde por ter evitado que Juliano se despedisse dela e a acusa de ser contra seu relacionamento com ele. No entanto, Matilde lembra que a protegeu no dia em que Miguel veio procurá-la. Juliano e Lucrécia se encontram no centro de São Pedro e trocam algumas palavras frias. Depois Juliano sai de caminhonete. Juliano encontra seu pai sentado em um banco na rua. Os dois se abraçam e ele pergunta se essa situação tem a ver com sua mãe, mas Rodolfo responde que está perdido. Teresa comenta com Assunção sua desconfiança de que Carmelo tenha uma amante. Nesse momento, Renata liga tentando falar com Carmelo, mas ele não está. Quando Carmelo alcança Lucrécia na rua, ele reclama pelo escândalo e ela deixa claro que não está disposta a participar de uma farsa. Em seguida, ele a obriga a entrar no carro. Justina recebe Juliano calorosamente e Rodolfo avisa ao filho que terão que dividir o quarto. Fingindo ser a vítima, Justina diz a Juliano que seu pai ainda pensa que ela o trai com qualquer homem que passe na rua. Juliano se surpreende quando Justina conta que Josué não quer se hospedar em casa.
Chegando em casa, Lucrécia pensa em Juliano. Assunção aconselha Carmelo a se divorciar de Lucrécia e ser feliz, mas ele está decidido a continuar casado com ela. Matias informa Josué que seu pai apareceu e que Juliano está na cidade. Josué comenta que Juliano e Lucrécia acabarão se encontrando, o que causará problemas. Lorena liga para Juliano pedindo desculpas. Rosário comenta com Paulino que Carmelo hipotecou a propriedade e sugere que o ajudem financeiramente. Embriagado, Carmelo é assombrado pelo fantasma de seu pai no escritório. Lucrécia conta a Delfina que Juliano está de volta e a tratou com frieza. Manuel chama Lucrécia até a plantação para uma emergência. Rodolfo revela a Juliano que viu sua mãe entrando no carro de outro homem. Paulino conversa com o gerente do banco sobre a situação de Carmelo e o gerente afirma que já é tarde demais para fazer algo por ele. Chega a ordem de embargo da propriedade nos Álamos e agora o banco é o dono de tudo, incluindo a produção de maçãs. Lucrécia consegue 1 hora de prazo para resolver o problema, enquanto Teresa fica indignada com a irresponsabilidade de seu irmão.